Sejam bem-vindos ao canal Líder de Sorte. Hoje a minha convidada é Ana Toscano, licenciada em Terapia da Fala, produtora de eventos, tem na comunicação a sua grande paixão. Com o nascimento do seu filho, alterou por completo o seu propósito para conseguir atingir o legado que pretendia: ajudar os outros a comunicar. Criadora do programa Comunicação para o Sucesso. Ana, maravilha estares aqui comigo nestas entrevistas de Líder de Sorte. Estou-te muito agradecido. Muito obrigada pelo convite, Mário. É um gosto estar a falar contigo mais uma vez. Já te convidei para a Comunicação até ao Tutano. E, portanto, olha, é um gosto estar aqui contigo e partilhar este teu cantinho. Muito obrigado também. Ana, de certeza como eu, todos querem saber algo mais sobre ti, teu percurso, como nasce esta tua paixão pela comunicação. Olha, já falaste um bocadinho daquilo que são as várias fases, não é? Portanto, eu licenciei-me em Terapia da Fala, mas ainda antes, posso dizer que não era a minha primeira opção, ok? Mas ainda antes o bichinho da comunicação esteve sempre por cá. Ou seja, desde a adolescência, quando começamos a descobrir-nos mais como pessoas, não é? De uma forma mais holística, mais global, dei por mim a gostar imenso de observar comportamentos. Por exemplo, aquela pessoa que não tem problema de comer sozinha, porque estou sentada na mesa e consigo observar tudo o que se passa à minha volta, não é? E perceber o que é que, através da expressão facial, as pessoas estão a conversar, ou a ver através do olhar se as pessoas estão viradas para ali ou viradas para outro assunto qualquer. E, portanto, nasce daí essa paixão de observar as pessoas, conhecer mais as pessoas através das suas competências comunicativas. Com a terapia da fala, passa-se aqui uma avaliação da patologia da comunicação, não é? Mas, para mim, trabalhar com a comunicação pelo lado da patologia tornou-se redutor. Ou seja, eu achava que a comunicação abrangia muito mais do que isso, não é? Muito mais do que ajudar as pessoas a recuperarem competências que tinham perdido ou a manter competências que tinham de forma a não se degradarem. Então vem daqui este bichinho de continuar a explorar aquilo que é a comunicação no seu global. Sou produtora de eventos, sim. Acabei por explorar também a vertente comunicativa na liderança de equipas, onde caí um bocadinho de paraquedas, pode-se assim dizer. Ou seja, tive uma data de funções que me foram entregues, pelas quais eu não esperava. E ao ter que liderar equipas, nomeadamente a fazerem funções que eu nunca tinha feito, coisas que eu estava habituada a ver já no final, não é? Já feitas. Portanto, obrigou-me aqui a encontrar uma base comum para eu conseguir chegar àquelas pessoas e conseguir fazer valer a minha posição, não é? Aquilo que eu tinha que passar e obter melhores resultados com isso, porque as primeiras vezes eu tentei ser outra coisa, não é? Tentei, ou seja, assumir um papel igual ao de alguém que já lá estava, ou etc. E isso não foi muito ecológico na realidade, portanto, não tinha bons resultados. E houve um dia que, ao analisar isso, eu paro e digo: não, isto não pode ser assim, não é? Porque eu assim não vou durar muito tempo aqui, vou ser chacinada, vou entrar aqui em colapso, e então vamos arranjar soluções. E a minha solução foi olhar para mim, primeiro, perceber o que é que eu estava a fazer que me estava a ser tão difícil de gerir, e olhar também para as pessoas com quem eu estava a trabalhar e descobrir como é que era a melhor forma de chegar àquelas pessoas. Muito E importante. daí vem este bichinho ainda maior, que é a comunicação mantendo a nossa autenticidade. Portanto, mantendo aquilo que é o nosso estilo próprio de comunicação, sem abdicarmos disso, nós podemos ser bons comunicadores. E daí deste avatar que nasce agora com o projeto do coaching. Muito bom. Sem dúvida que a liderança, quando nós entramos, é sempre um princípio ver os outros e analisar e copiar algumas coisas, mas se o líder não criar a sua própria capacidade e o seu rumo, tem mais dificuldade, de certeza absoluta. Olha, pegando nisso, eu apresento a sorte como sorriso, organização, rumo, trabalho e empenho. Sentes que para ter sucesso é necessário muito trabalho, é necessário empenho e uma excelente organização, ou embora tu, sempre com esse sorriso que demonstras estar feliz, achas que a felicidade ajuda muito os outros a atingir os seus objetivos?
Olha, eu acho que o sorriso ajuda a criar empatia. E a empatia é para mim uma competência-chave de um comunicador, não é? E na liderança não é exceção, porque se nós não conseguirmos criar empatia com as pessoas que lideramos, muito dificilmente vamos conseguir uma comunicação totalmente eficaz. Então, partindo desse pressuposto, acho que a felicidade é uma coisa maior do que isso, não é? Mas o sorriso, que é a palavra que entra na tua sorte, não é? Porque eu já te disse que gosto muito desse teu modelo. E, portanto, o sorriso acho que é uma excelente porta de entrada, e é um excelente cartão de visita, como eu costumo dizer, não é? Um cartão Muito de bom. apresentação. Porque quando nós iniciamos com um sorriso, estamos logo a abrir aí a porta para uma empatia. E a mostrar, eu estou aqui, mas estou aqui também para ti, não é? E portanto eu acho que esse canal comum facilita muito que as pessoas consigam atingir os objetivos, porque ajuda a que as pessoas entendam os objetivos. Ou seja, eu acho que Muito a bem. empatia é extremamente importante para nós fazermos as pessoas entenderem qual é que é o objetivo que nós pretendemos para aquela equipa, para aquela pessoa ou para aquele negócio. Portanto, dá para ser bastante transversal, mas acho que sim, acho que o sorriso é uma É grande porta para importante. isso. Sem empenho, não chegamos a lado nenhum. Essa é a minha visão. Acho que é verdade, acho que assim, costuma-se dizer, não é, que a sorte dá trabalho. E que se nós trabalharmos é mais fácil termos sorte, não é? E eu por acaso ontem lembrei-me de ti, sabes? Porque eu ontem estava a ver uma publicação, já nem sei precisar onde, mas sei que me lembrei logo de ti, Isso que é era bom, exatamente sobre isto, que é a sorte, é uma coisa que se constrói, não é? Que se vai construindo. sem dúvida. Um, e eu acho que isso é muito, muito interessante e acho que o empenho é uma chave para nós termos essa sorte, E para o sucesso, sem dúvida. Sente-se na tua voz e na forma como tu sem dúvida. falas, essa paixão que tens na tua missão. Neste tempo difícil desta pandemia, vejo-te motivada, sempre com grande destaque na tua comunicação. Praticamente todos os dias tu nos fazes chegar posts, nos fazes chegar algo de novo para fazer valer essa tua forma de comunicar. Gostava de fazer uma pergunta. Como mulher e mãe, como tem sido para ti esta fase difícil? Olha, é assim, foi desafiante, não posso dizer que não. Aquele início, ou seja, aquela adaptação toda das rotinas, não é? Portanto, eu vim para casa e quer queiramos, quer não, isso torna tudo diferente, não é? Pronto. Umas vezes melhor, outras vezes pior, mas torna tudo diferente, essa é a chave. E exige algum esforço, algum jogo de cintura para conseguir gerir tudo aquilo que são os papéis, não é? No dia a dia. Sim, porque a alteração de Obviamente eu tenho um rotinas, filho ainda peço pequenino, desculpa, portanto ele... Ana, a alteração de rotinas assim obrigou. Exatamente. Então, esta crise, digamos que no início foi esse esforço de adaptação, mas de pensar como seria a melhor forma de, não é? Isto não é estático, como sabemos, portanto o tempo vai andando e nós vamos adaptando aqui uma coisa, ali outra coisa, mas as coisas foram-se desenrolando. Foi desafiante, mas também foi muito bom, porque me permitiu, com um bebê que fez agora 9 meses, não é? Está na fase da descoberta das gracinhas, portanto, o estar presente para testemunhar isso na primeira pessoa e no instante em que acontece, não tem Excelente. preço, não tem comparação possível, não é? Portanto, foi uma grande alegria, digamos, que esta fase menos boa para todos me trouxe, que é estar presente para isto e poder testemunhar ali, em loco, o que ele está a conquistar. É inigualável, não há palavras para isso. Muito bom, muito bom. Olha, Agora, gerir todas. sim. Diz. Não, termina. Não, eu ia falar da questão de gerir a questão das publicações e do gerar conteúdo. Tem a ver com aquilo que disseste, que é, eu tenho uma paixão muito grande por esta missão que descobri e que mais recentemente se enalteceu, que é a questão de ajudar os outros a comunicar melhor.
E com isso eu penso sempre em gerar valor, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu preconizo, com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu procuro, é passar aos outros, não é? Dar essas ferramentas aos outros, para que eles possam também criar o seu próprio estilo, descobrir como é que são coisas importantes que às vezes nós não nos apercebemos, porque eu falo muito sobre isto e na realidade, porque me apercebo ao falar com as pessoas, comunicação é muito mais do que nós estarmos a comunicar para um grande público, por exemplo, como há esse estigma, não é? Comunicar é para grandes públicos ou para dar formação. E na verdade nós comunicamos em tudo, todos os dias, nas coisas mais básicas do dia a dia e portanto acho que é uma coisa natural que nós às vezes não analisamos e eu gosto de chamar à consciência desses pequenos aspectos que a comunicação pode fazer a diferença no dia a dia. E Então isso é é essa a muito motivação. importante. Isso é muito, muito importante, sem dúvida nenhuma. Olha, eu como líder de sorte ajudo mulheres líderes e futuras líderes a conseguirem resultados extraordinários sem colocar em causa a sua vida pessoal. Tendo aqui uma mulher líder, eu gostava de te fazer uma pergunta, se me permites. Como líder de sucesso, tu tens colocado em causa a tua vida pessoal? Sentes que, por ser mulher, foi mais difícil de conseguires impor nessa tua atividade de liderança? Olha, foi muito pelo que eu estava a dizer, ou seja, caí numa liderança de equipas maioritariamente masculinas e, portanto, em tarefas mais físicas e mais de montagem de estruturas, se quisermos. E logo por aí não é fácil tu seres mulher e liderar uma equipa de homens que estão habituados a fazer as coisas à sua maneira e daquela forma que já fazem há algum tempo e Pois. etc. E tu tens que fazer, impor, não é? A tua visão das coisas, que se calhar é diferente, se calhar tem outra perspectiva, mas quer dizer, automaticamente as pessoas. Há esse estereótipo, claro que sim. Portanto, foi difícil esse primeiro choque. E lá está, foi descobrindo o meu estilo nessa liderança, naquele contexto em particular, foi descobrindo o meu estilo que eu consegui fazer passar que podia ser diferente a minha visão, mas que íamos experimentar, não é? E foi assim que eu consegui os primeiros passos. Agora, claro que não foi às primeiras, obviamente foi um desafio, mas também foi uma construção, percebes? E eu acho que foi uma aprendizagem muito importante para o meu percurso, e claro que ou seja, estamos a falar do pré-Covid, não é? Já passaram alguns anos deste início, deste arranque, mas claro que esse primeiro choque, passei muito por isso. Eu pensei assim: será que eu, por ser mulher, nunca vou conseguir liderar estas equipas? Será que nunca me vão ver como alguém que sabe o que está a dizer ou que vamos seguir o que ela está a dizer porque ela sabe que é por ali? E a verdade é, eu tenho uma mensagem para as líderes que é possível. É possível se nós conseguirmos manter essa coerência, e se nós conseguirmos descobrir a nossa coesão connosco. Acho que isso é a Sem chave, dúvida. sermos autênticas connosco, e vai ser superado o desafio, não é? Sem dúvida. Eu costumo dizer às líderes, às mulheres que eu ajudo, que não tentem ser cópias de ninguém, tentem ser elas próprias e a melhor versão delas. Porque um dos grandes problemas e eu julgo que isto é ser homem ou ser mulher é exatamente igual, mas no caso das mulheres houve muito aquela ideia de tentar copiar a liderança de quem as tinha ensinado, e que normalmente eram homens. E isso não é bom. Isso, ser a melhor versão de cada um é a melhor forma de se conseguir liderar e conseguir, mesmo que seja uma equipa só de homens, ter uma performance extraordinária. Muito bem. Ana, conhecemos na certificação INEA Coaching, onde todos tiramos o nosso diploma e a nossa capacidade de liderar através do coaching. Logo verificámos que tinhas uma comunicação extraordinária, eras uma pessoa que quando falavas, tinhas sempre conteúdos interessantes, com muita empatia, todos nós ficávamos sempre rendidos a essa tua forma de comunicar.
Depois lançaste o teu programa e no teu programa tens uma forma de comunicar, mas acima de tudo dizes uma coisa que para mim é muito importante, que é uma das formas principais de comunicação é saber escutar. Pode-nos falar um pouco sobre isso? Claro que sim. Então, para mim o saber escutar foi um grande segredo ao longo da minha adolescência, porque sou uma pessoa que gosta muito de falar. Gosto muito de falar. Então, o ouvir e o gerir, aquele espaço que tu tens que dar quando conversas com alguém, foi uma aprendizagem também, não é? E isso exigiu uma tomada de consciência, para tu dares espaço ao outro, de dar o seu ponto de vista, dar o seu input para aquela comunicação e com isso conseguires também conduzir a conversa da melhor forma. Eu sou conhecida, e vou partilhar isto porque acho que faz todo sentido neste processo de crescimento do saber escutar. Eu sou conhecida por fazer lavagens cerebrais, dizem os meus amigos. Então a questão é, quando me ligam, por exemplo, a dizer assim, epá, não sabes o que é que me aconteceu, e falam, e eu de repente viro o jogo e faço uma pergunta. E através dessa pergunta vou conduzindo as pessoas, e isto é uma coisa que eu já faço há muitos anos, tomei consciência mais recentemente, não é? E também por causa da nossa certificação. E o que acontece é que eu faço perguntas e as pessoas começam ali a fazer uma viagem, não é? E de repente chegam ao fim e dizem: epá, lá estás tu com as tuas lavagens cerebrais. Eu já não sei o que é que disse no início. E isto é engraçado, porque muitas vezes, lá está, eu acabo por não dizer muita coisa, não é? Verbalmente, vá. Mas acabo por conduzir esse processo e o saber escutar tem tudo a ver com isso. Ou seja, eu paro, eu ouço e com uma palavra apenas, eu se calhar consigo despoltar um raciocínio, uma nova perspectiva, um insight diferente. E isto também passa para a versão de coaches, não é? Ou seja, é o ir mais além do que aquilo que as pessoas estão a dizer, é o ler nas entrelinhas, portanto, o saber escutar entra aqui na comunicação não verbal também, mas é essa questão da gestão que tu dás espaço ao outro para ele te dar os insights que ele quer dar e às vezes para tu captares aquilo que ele não quer dizer, mas que está lá naquela mensagem. Portanto, saber escutar faz toda a diferença para conseguir uma comunicação E que é eficaz. sempre muito difícil saber escutar, sem dúvida nenhuma, essa é uma das formas mais importantes. E então quem quer seguir uma carreira de liderança tem mesmo que saber escutar, porque comunicar sem escutar não é comunicar. Ana, gostava de te perguntar que desafios é que tens neste momento e o que é que estás a preparar para o teu futuro nesta área do coaching? Olha, desafios neste momento é o gerenciar os papéis, é a questão de, às vezes, lidar com alguma frustração de não cumprir todas as metas que eu tenho diárias, ou seja, eu sou uma pessoa de listas de tarefas, portanto, gosto de, no dia anterior, planear o dia, dizer, ok, amanhã vou fazer X, e quando chego ao fim do dia e só fiz Y, há aqui uma coisa dentro de mim que, não é? Pronto, não é muito confortável. Eu penso assim, bem, o dia não foi bem aquilo que eu queria. Mas também temos ferramentas para lidar com isso e, portanto, a coisa vai-se levando. Desafios é esta giga-joga de papéis, mas projetos. Então vamos lá. Tenho este de comunicação para o sucesso, que é o programa que eu faço de acompanhamento individual, onde ajudo as mulheres em cargos de liderança a descobrirem o seu estilo próprio de comunicação e sem abdicarem dele, conseguirem reforçar a sua liderança através da comunicação eficaz com as suas equipas. E daí esta do comunicação para o sucesso e não comunicação com sucesso, porque já me fizeram esta pergunta. Então, é diferente nós comunicarmos com sucesso ou nós comunicarmos para o sucesso, não é? E o meu viso, ou seja, a visão deste programa é exatamente eu ajudar as líderes a conduzirem as suas equipas para o sucesso e daí o para o sucesso. Tenho também um programa de grupo que está por ser lançado,
vou fazer aí um webinar para apresentar esse produto. E pronto, temos algumas surpresas também, tenho aí algumas colaborações em calha para fazer alguns workshops dentro daquilo que é a comunicação para específicos avatares. E pronto, portanto, muitas coisas boas que estão aí para vir, muita comunicação como eu gosto, claro, e lembrem-se que a comunicação está sempre em tudo, portanto, essa é a minha mensagem agora para o futuro. Estás sempre abertas a novos desafios, sempre aberta a novos desafios e, acima de tudo, eu vejo a forma como tu tens interagido com todos os nossos colegas e comigo próprio, por isso é para ti um desafio seres uma líder dentro do nosso grupo? Ora, boa pergunta. Nunca pensei nisso. Não, é assim, eu acho que nós aprendemos muito e eu já tive a oportunidade de partilhar isso contigo e também com outros colegas. As conversas que eu tenho tido com todos vocês quando vos trago ao cantinho do comunicação até ao tutano ensinam-me muito, sabes? Ajudam-me a utilizar estas competências daquilo que é o ler o não verbal, aquilo que é gerir os discursos do interlocutor, no sentido de, porque nós trabalhamos com tempo contado e, portanto, eu tenho sempre que dar aquela dica de, ok, por aí já chega, vamos por lá, ou então estamos a chegar ao fim do tempo, portanto, não é? Já me chamaram de general, não é? Que eu pareço alemã por causa disso, mas tem a ver com isso, ou seja, aprendo sempre muito com todos vocês. Acho que nós temos uma base comum que faz com que a nossa comunicação seja facilitada. Acabamos sempre por falar sobre Enneagrama, que é uma paixão enorme também que eu acabei por descobrir com todos vocês. E, portanto, acho que o ser líder neste sentido, ou seja, sou líder porque vos trago para o meu espaço, sou líder porque vos lanço alguns desafios para abordarem a comunicação dentro dos vossos próprios temas, que é curioso que já aconteceu com algumas pessoas, tipo, mas tu queres falar comigo? Mas eu não falo de comunicação. E eu, calma, tu não falas de comunicação porque ainda não pensaste nisto, não é? Então vamos falar sobre isto. Exatamente. Então é giro, é muito giro porque efetivamente nós não pensamos na quantidade de vezes que usamos competências comunicativas no nosso dia a dia e na quantidade de vezes que isso influencia quem nós somos. E portanto, daí essa questão de eu falar muito daquilo que é a coerência, daquilo que é a expressividade, daquilo que é, ou seja, várias coisinhas, vários conceitos que muitas Pois. vezes passam despercebidos porque se fala de comunicação e as pessoas pensam em conversa, por exemplo, não é a mesma coisa, Pois não é. é? Há muita coisa englobada na comunicação. Acima de tudo, porque conversar, nós podemos conversar sozinhos, comunicar, não conseguimos comunicar sozinhos. Isso é uma das coisas que se tem e que é problema. Olha, falaste aí há pouco de uma outra comunicação muito importante, que é a comunicação não verbal. Tu utilizas muito essa comunicação na tua forma de ser e de estar quando presencial. Como é que consegues fazer essa comunicação não verbal estando em online? Olha, eu utilizo muito também no online, se calhar até mais no online do que no presencial, porque no online há uma coisa que é muito, muito básica que eu posso exemplificar já, né? Que é, por exemplo, tu estás a falar para mim e eu de repente faço isto. Isto é Não um estás, sinal não verbal que eu não uso estás a imensas gostar da vezes. conversa, não estás a gostar da conversa. Então, pela minha expressão facial associada a este afastamento, não é? Tu percebes, não, calma, que isto não é por aqui que ela quer ir. Enquanto que se eu, por exemplo, estiver nesta posição e tu me lançares um tema e eu fizer isto, a sério? Então diz lá. E se eu ficar com esta expressão e se me chegar para ti, há uma aproximação. Isto quer dizer que estás a ir de encontro a um ponto que eu também quero ir, não é? Então vamos lá. Eu estou aqui, estou contigo, vamos lá. Ou seja, eu acho que há pequenas coisas que nós podemos usar no online que têm muito mais expressão do que têm no presencial, ao contrário do que as pessoas possam pensar. Se eu uso o não verbal no presencial, como tu referiste, uso, no online uso também.
E acho que, por exemplo, há pequenas coisas que nós muitas vezes, e isto passa também um bocadinho pelas correntes daquilo que é o que as pessoas defendem do que é melhor, digamos assim, em termos de apresentação online, não é? Se tu estás sentado sempre direito, se estás sempre a falar assim, isto não é uma comunicação cativante, não é? E basta pensar do lado do utilizador, se tu estás a passar 1 hora de conteúdo e estás assim constantemente, quer dizer, a pessoa ao fim de 10 minutos pensou, olha, está estático, aquilo é um vídeo, não é? A pessoa não está lá. Então é importante, É um boneco. não é? É exatamente. Temos que gerir. Eu falo mais assim, ou eu falo mais assim, não é? Ou eu gesticulo, eu abro espaço entre mim e aquilo que é a câmara para eu estar a gesticular, a exemplificar coisas. E isto dá expressão, e isto ajuda a minha expressividade a passar para o outro lado, mesmo tendo um ecrã ou uma câmara de vídeo. E às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho disso, e é a diferença entre, eu falava há dias num post sobre isso, que é, quando nós saímos de uma comunicação e dizemos assim, eu não sei, mas para mim não foi nada convincente. E a forma de convencer, a forma de passar a mensagem para o outro lado, como falavas há pouco, comunicar depende de uma outra pessoa, não é? Nós não comunicamos sozinhos, porque implica que a outra pessoa percebe o que nós dizemos. E se a pessoa não confia, se a pessoa não acredita no que tu estás a dizer, se não é convincente, essa comunicação não foi eficaz, não é? Sem dúvida. E não foi a outra pessoa que por acaso decidiu, opá, eu não vou acreditar, não quero. Não, a comunicação é nossa, não é? O comunicador é que falhou porque não passou por isso, ou seja, Não cativou, também não não se importou o cativou. suficiente para... Certo? E não se importou o suficiente para perguntar no final, então o que é que perceberam disto? Não é? Que é a velha pergunta do feedback. Perguntar o que é que as pessoas percebem. É importante para nós sabermos se a comunicação é eficaz ou não. Sem Certo? dúvida nenhuma. E essa é Concordas uma comigo? forma. Concordo perfeitamente. Concordo e vou-te dizer uma coisa. É de facto essa a grande capacidade do comunicador, é que muitas vezes, sem dizer muita coisa, comunica extraordinariamente bem. Ficamos todos cansados a ver comunicadores que falam, e depois quando tu queres, o que é que disse? Já não me lembro muito bem o que é que ele disse. E por vezes só uma pequena frase ou um pequeno gesto, e esse gesto que tu tiveste aí do afastamento ou do aproximar, eu conheço muito bem, tenho essa vertente também, e daí eu estava a ficar muito feliz pela forma como tu estavas aqui a trocar esta comunicação comigo, porque estavas próximo, porque eu sinto que tu estás nesta comunicação tal e qual eu estou. E isso é muito importante, porque se nós presencialmente até podemos tentar aproximar-nos nós, no online isso muitas vezes não dá, não conseguimos sozinhos, temos que ter do outro lado. E essa é uma das grandes virtudes do comunicador, é estar a analisar. Só, ainda continuando aqui no online, também tens aquela ideia que o online faz com que nós, comunicadores, consigamos muito melhor ler o pensamento que as pessoas estão a ter do outro lado? Tricky question, não é? Uma pergunta aí com alguma rasteira. Porquê? Eu acho que nós no online obriga-nos a ter uma noção, uma consciência maior daquilo que é o não verbal. Ou seja, o online traz-te uma imagem mais reduzida da pessoa, não é? Imagina, nós no presencial, por exemplo, se estamos num escritório, numa sala, temos uma visão completa, portanto conseguimos ver pernas, os pés, se a pessoa está a mexer o joelho, se a pessoa não sei o quê. Claro que eu se estiver sentada e se começar aqui a tremelicar, não é? Como eu ainda por cima tenho uma cadeira giratória, isso vai-se notar, vai haver aqui algum sinal. Mas implica mais atenção da tua parte, não é? Portanto, eu teria que estar mais afastada, e para tu perceberes esse tipo de coisas. Então, o que é que eu acho? Acho que o online obriga-nos a retirar mais esses sinais, porque estamos mais reduzidos, portanto só vemos do tronco para cima, normalmente, não é? Quando as pessoas estão sentadas. E isso faz com que tenhamos que ler mais esses aspectos, se quisermos assim.
Agora, o ler o pensamento, não é porque eu estou com os olhos mais próximos de uma câmara, não é que conseguimos ler o pensamento. Mas acho que há alguns sinais que podem ser muito vantajosos, sim, e que a proximidade de uma câmara ou ou de estarmos a ver através de um ecrã pode ajudar muito, sim, a detectar alguns aspectos do não verbal, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida que isso é uma das formas que nós temos a capacidade e que é importante a pessoa, acima de tudo, saber que pode conseguir, através do online, aquilo que muitas vezes até é mais difícil, como tu dizes muito bem, através do presencial. Ana, ficávamos aqui o tempo todo a conversar, mas como tu disseste ainda há É pouco, verdade. o tempo escasseia e as nossas entrevistas têm mais ou menos um tempo limite. Por isso, tu como líder de sucesso, antes de terminar, quero-te fazer uma pergunta diretamente. O que diz a tua sorte? Boa pergunta. O que diz a minha sorte? Olha, diz que eu sou uma pessoa que hoje em dia procura muito mais a sorte do que há uns tempos atrás. Portanto, eu já fui uma dessas pessoas que acreditava que a sorte era só trabalho. Hoje em dia, e muito com a tua ajuda, muito com o projeto do Líder de Sorte, e desde aquela apresentação, já te disse, vou-te sempre dizer isto em todas as oportunidades, desde aquela apresentação flash, em não sei quantos segundos, que tu te levantas da cadeira e dizes posso, e escreves lá no quadro, e eu fiquei assim, uau, wow, ok, ok, e fez todo sentido, percebes? E tu dizes assim, mas não era uma coisa que nunca tinhas pensado. Não, mas foi a forma como tu apresentaste, lá está, foi a forma como tu comunicaste aquela ideia naquele momento que foi assim, não é? E desde então eu tenho trazido, é verdade, e tenho trazido comigo essas palavras, desde essa apresentação, e hoje em dia sou uma pessoa que tenho mais essa consciência, ou seja, desses parâmetros todos que englobam a minha sorte. E portanto acho que a minha sorte diz que eu sou uma pessoa que adora aprender, vai continuar a crescer muito com tudo o que estas experiências de comunicação nos trazem, com toda a gente, e é um orgulho muito grande poder viver a minha missão e ajudar mais pessoas com aquilo que é a minha paixão. Muito bom. Olha, muito obrigado por estes momentos onde nos desvendaste mais sobre ti e os teus projetos. De facto, foi maravilhoso estar aqui Obrigada. contigo. Tenho a certeza que nos vamos encontrar mais vezes neste percurso, porque tu, além de uma líder de sucesso, já és uma líder de sorte.